do ensino médio. Vamos dar continuidade aos exercícios então, sobre progressão geométrica, né? Ao observar uma bactéria com o auxílio de um microscópio, um técnico nota que ela subdivide em duas ao fim de uma hora, e que cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Ao final de uma hora, ela se subdivide em duas. Nessas condições, responda as questões a seguir. Qual é o termo geral da sequência formada pelas quantidades de bactérias após cada subdivisão? Quantas bactérias resultaram nesse processo ao final de 8 horas? Então, primeiro passo, né? Eu tenho uma bactéria, esse é o exercício de número 2, né? Que está lá na página 19, na página 20, aliás, tá? Começo com uma bactéria, ao final de uma hora são duas, as duas ao final de uma hora são 4, as 4 ao final de uma hora são 8 e assim sucessivamente. Então eu percebo que a razão, né, a razão dessa progressão geométrica é 2. Estou sempre multiplicando por 2 e assim sucessivamente, tá bom? Então a fórmula do termo geral vai ser AN igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Tá? O primeiro termo é 1, a n igual a 1, vezes a razão que é 2, elevado a n menos 1. A n vai ser igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1, continua 2 elevado a n menos 1. E aí eu tenho 2 elevado a n dividido por 2 elevado a 1. Se eu tenho uma subtração, é porque antes eu tinha uma fração. Então o termo geral é 2 elevado a n dividido por 2. Pronto. Essa é a fórmula do termo geral. Na letra B está perguntando o seguinte. Quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas? A8, essa é a letra B, é igual a 2 elevado a 8 dividido por 2, que é igual a 2 elevado a 7. Eu conservo a minha base, que é o 2, e subtraio os expoentes, 8 menos 1, 7. E 2 elevado a 7, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 64, 128. Então eu tenho 128 bactérias ao final de 8 horas. Tá bom? Partindo de uma. Certo? Então vamos lá. Próximo exercício, exercício 3. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia de evento. Numa representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Bom, pessoal, 345 no primeiro dia. E de um dia para o outro, o número de pessoas no evento ele é triplicado. Então, o que nós vamos pensar para esse exercício 3? Né? 345 dias é o meu A1, é meu primeiro termo. Tá? Então, eu tenho primeiro termo, segundo termo vezes 3, terceiro termo vezes 3 e quarto dia de festa vezes 3. Ou seja, 345 ele vai ser multiplicado por 3 e por 3. Então, vezes 3 elevado ao cubo. Resposta certa, 345 vezes 3 elevado ao cubo. Tá bom? Alternativa correta, letra C. 3 ao cubo vezes 345. Né? Não é 343, 345. Tá bom? Bom, soma dos termos agora de uma progressão geométrica. A fórmula dos termos, da soma dos termos de uma progressão geométrica é essa daqui, ó. Soma dos termos, SN, é igual a 1 vezes Q
vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Lembrando que A1 é o primeiro termo, Q é a razão e N é o número de termos dessa progressão. Então essa fórmula que está aqui embaixo, ela nos dá a soma dos termos de uma progressão geométrica. Tá bom? Continuando, temos aqui uma atividade resolvida, né? Agora queremos saber o total de pessoas que receberão a notícia, né? Suponha que eu receber uma notícia em que em uma rede social você repassa essa notícia para 3 amigos na primeira hora e a cada um desses amigos a repassam para 3 novos amigos na hora seguinte. Se considerarmos que esse padrão seja mantido, na 10ª hora, quantas pessoas ao todo terão recebido a notícia? Então, meu primeiro termo nesse exercício vai ser 3. Eu recebi a notícia e na primeira hora eu repassei para 3 pessoas, né? Primeiro termo, 3. Após 10 horas, meu N é 10. E a minha razão é 3, porque cada pessoa passa essa notícia para mais 3 pessoas, né? Então, usando a fórmula da soma dos termos, vai ficar assim. S10 é igual a 1 vezes 1 menos a razão elevado a 10 dividido por 1 menos a razão. S10 é igual a 3, que multiplica 1 menos, vamos fazer esse cálculo, 3 elevado a 10, dividido por 1 menos 3, dá menos 2. O 3 elevado a 10, conforme está aí na apostila, é 59,049. 59,049. Isso aqui menos 1. Então, S10 vai ser igual a 3, que multiplica menos 59,048, dividido por menos 2. Pessoal, menos e menos vai dar mais. Então, aqui eu tenho S10 é igual a 3, que multiplica menos e menos mais. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. 19, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 9, 18 para 19 e 1. Pego o 0, desço o 0. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. 2 e 4. Então eu tenho S10 é igual 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, 1, 28, vão 2. 3 vezes 2, 6, 2, 8. 88.572 pessoas vão receber essa notícia ao final das 10 horas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí esses procedimentos, né? Temos um exercício número 2 aqui, falando o seguinte: determine a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Aí a gente pensa o seguinte: Roland, como é que eu somo alguma coisa que é infinita? Tem como somar alguma coisa que é infinita? Resposta: tem como você somar, desde que seja uma progressão decrescente, tá? Uma PG decrescente, aí tem como você somar. E essa soma ela é conhecida como limite. É um valor que ela atinge, um valor máximo que ela pode atingir, tá? Ela é conhecida como limite, essa soma. E a fórmula dela ela é um pouquinho diferente, tá? A fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, ela é Sn é igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Essa é a fórmula da soma de uma PG infinita. A1 dividido por 1 menos a razão. Tá joia? Então vamos lá, por exemplo, número 2. E ele está falando o seguinte, ó. Determina a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita: 9, 3, 1, 1 terço, 1 nono. Então a PG é essa, ó. 9, 3, 1, 1 terço, 1 nono. Ela é decrescente. Você está vendo que os valores dela estão diminuindo, né? O primeiro termo é 9.
Então, SN é igual a 9 dividido por 1 menos a razão. A razão é 1/3. Ela está sendo dividida por 3. Então, 9 vezes 1/3 dá 3. 3 vezes 1/3 dá 1. 1 vezes 1/3 dá 1/3. Né? Lembrando que para descobrir essa razão, basta se dividir o segundo pelo primeiro. Se você dividir 3 por 9, dá a razão 1/3. Tá bom? Dividido por 1 menos 1/3. Isso aqui vai dar 9 dividido por 2/3. 1 é 3/3, 1 inteiro. 3/3 menos 1/3 dá 2/3. E aí eu multiplico os extremos e os meios. 3 vezes 9, 27 dividido por 2. A soma é igual a 13,5. Esse é o valor da soma dos termos infinitos dessa progressão, tá? É uma coisa um pouco estranha da gente pensar, mas na verdade nós nunca vamos chegar a 13,5. Isso é uma aproximação, tá joia? A gente nunca chega a 13,5. É um valor próximo, é um limite que a gente chega, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Na nossa próxima aula, então, nós vamos para as atividades. Forte abraço, tudo de bom para vocês.